Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Ele, que também é escritor, advogado e jornalista, conta um pouco de sua história de vida e de sua trajetória na política e na cultura de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, secretário. É um prazer tê-lo aqui conosco no programa Retratos. Obrigado, Wagner. Igualmente também, uma grande satisfação estar aqui na TV Horizonte e nesse programa que você estreou há pouco. É verdade. E já é um grande sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Só de ter sua presença, já estou considerando realmente que já é um sucesso. Obrigado. Mas é ótimo esse bate-papo aqui. É verdade. No Retratos. É verdade. E a gente poderia falar sobre muitas coisas, né, da sua atuação na política, nas artes, no jornalismo. Mas eu queria começar a nossa conversa abordando o seu principal desafio do momento, né, que assumiu a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais já em janeiro deste ano, em meio a um momento político conturbado, né, de transição política, após 12 anos do governo do PSDB aqui em Minas. Aí eu pergunto ao senhor, quais são os principais desafios que o senhor imagina que já está enfrentando e vai enfrentar e quais são as prioridades, as metas prioritárias da sua administração? De fato, o governo Fernando Pimentel, ele assumiu com essa aura de transformação, de inovação e uma expectativa muito grande de mudança. Um dos pontos principais desse novo rumo do governo e da área da cultura está na regionalização, num olhar novo para o estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande, uma das maiores unidades da federação. Aqui tem o maior número de municípios, 853. São cidades e territórios vivos, pulsantes de cultura. Há características muito próprias nas nossas regiões. Elas se distinguem e num todo, são uma só, são as Minas Gerais. Mas essa riqueza, essa diversidade pediam há muito tempo um olhar atento, uma parceria, uma cumplicidade do governo de Minas Gerais com o grande patrimônio cultural que nós temos, que é a nossa pluralidade, as muitas Minas e os muitos Gerais. A política de cultura do Estado estava confinada em Belo Horizonte, muito presa dentro da Avenida do Contorno e distante das demandas que são inúmeras, incontáveis demandas de todas as regiões do Estado. Então, o nosso maior desafio é, além de uma escuta muito atenta, uma resposta ágil em termos de parceria. Não é que o governo vai fazer tudo de uma hora para outra e nós vamos conseguir estar presentes em todas as regiões do Estado, mas a parceria, a solidariedade, a atenção e a democratização do acesso aos mecanismos de fomento à cultura, tudo isso faz parte da grande mudança que nós buscamos operar no sistema estadual de cultura dentro do quadro de transformações positivas que o governo Fernando Pimentel trouxe para Minas Gerais. E essa não é a primeira vez que o senhor assume essa responsabilidade, né? Porque no governo do Itamar Franco, de 99 a 2002, o senhor também foi secretário de Estado da Cultura. Aí eu queria que você fizesse um paralelo entre os dois momentos, né? Quais as principais diferenças que o senhor vê entre a realidade cultural de Minas daquela época e a realidade que o senhor encontrou hoje no Estado? Aquele foi um momento também muito difícil. Nós vivíamos uma crise política, havia um embate entre o governo federal e o governo de Minas Gerais. O governo Fernando Henrique Cardoso tentou atropelar Minas Gerais e o governo Itamar Franco resistiu às pressões do governo Fernando Henrique e às imposições da política federal que estimulavam a privatização da CEMIG, a privatização de Furnas e do sistema energético brasileiro. O governo Itamar resistiu muito a isso. O governador Itamar defendia o patrimônio econômico de Minas Gerais, assim como nós defendemos com o estímulo dele o nosso patrimônio cultural. Sim. Hoje nós estamos em alinhamento com o governo federal, com o Ministério da Cultura, o ministro Juca Ferreira já esteve aqui conosco, estamos buscando somar esforços. A presidenta Dilma é solidária também ao governo de Minas Gerais, mas o quadro geral do país
é complicado pela crise econômica e, sobretudo, por uma crise política de embates que eu julgo até descabidos numa hora em que a crise econômica pede consenso, solidariedade, discernimento, união, clareza, para que com espírito positivo nós possamos transpor os obstáculos. Essa crise econômica é internacional, ela rebateu no Brasil, há dificuldades enormes, há dificuldades que o próprio governo reconhece, mas sem a participação de todos e sem um clima positivo, afirmativo, nós não poderemos ultrapassar as barreiras e os obstáculos que estão postos aí. Há necessidade de um consenso em torno de um programa de governo que possa, unindo o desejo da sociedade brasileira de crescimento, de desenvolvimento, de participação e de democracia, nós possamos chegar a um novo patamar de desenvolvimento, de progresso para todos. No momento, eu penso que a crise política é mais grave do que a crise econômica, porque nós precisamos da paz política para termos energia suficiente para vencer os desafios da economia. Se gastamos muito com a política, não teremos força para a resposta econômica que a sociedade tanto deseja. E a sociedade mesmo acaba sendo motivada negativamente, seja por uma informação já deteriorada, seja por um clima de inconformismo daqueles que perderam a eleição do ano passado e ainda tentam reagir de uma maneira negativa com relação a uma hora que pede o bom senso, que pede... Uma consciência de nação, não é? Consciência de nação, tem um patriotismo. Nós estamos num momento em que tem que haver uma reflexão muito grande sobre o que é o país e o destino que o país deseja. Nós não podemos fazer com que uma derrota política implique no insucesso econômico do país. É verdade. E nesse contexto que o senhor mesmo muito bem descreveu, né, um tempo mais conturbado, de polarização política, de agressividades, o senhor acha possível desenvolver e implantar uma política pública, cultural em Minas Gerais que seja apartidária, que ela não seja sectária, que ela possa atender a essas diversas demandas que o senhor mesmo citou, das várias regiões mineiras? O campo da cultura, Wagner, o campo da cultura é o campo da paz. Sim. É o campo da solidariedade, da fraternidade. Da civilização. A cultura, ela é o resultado da civilização. E se nós temos cultura, nós temos que ter... É porque temos civilização e temos que ter civilidade. É verdade. Eu digo que hoje, quando eu vejo as cidades tão deterioradas, as cidades enfeiadas, a cidade violada virou a morada ideal da violência. Sim. E é pela ideia da cultura, pela ideia do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, ambiental, que nós vamos recuperar a cidade como um espaço prazeroso de convivência coletiva e solidária. Porque com a recuperação do sentido estético da cidade, nós podemos também restabelecer o primado da ética. Sim. Uma cidade violada, feia, é uma cidade violenta. E nós deixamos a cidade brasileira, que era tão bonita, se deteriorar. Vemos pelas nossas próprias cidades históricas que têm crescido muito mal. Então, o caminho da cultura é sempre aquele que indica o rumo mais adequado para a sociedade, para o cidadão, para a vida pública, para o desempenho político. Se nós estamos próximos da cultura, nós temos todas as lições da história, todos os ensinamentos. Nós não podemos esquecer o nosso passado. Quando nós deixamos de lado o nosso patrimônio, e o de Minas Gerais é tão rico, a história de Minas é tão densa, tão impregnada de grandes feitos, e a história não se faz apenas de acontecimentos, não é a história pequena, mas o processo histórico desencadeado em Minas Gerais, em 300 anos apenas, ele é de uma opulenta lição de civismo, de patriotismo, de compromisso com a ética e com o bem-estar social. Se nós olharmos isso, nós temos
uma baliza segura para o desenvolvimento do Estado. Eu penso que é isso que o governo Fernando Pimentel coloca no momento em que nós tomamos os valores de Minas Gerais, e o governador sempre frisou, não é o governo de Minas, é o governo de Minas Gerais. Sim. Se nós vemos o Estado como um todo, se nós percebemos as suas regiões, não por regionalismo, mas pela força das Sim, regionalidades cultural, que compõem histórica, Minas né? Gerais. Se nós temos toda essa força histórica, é claro que isso mostra que nós temos um caminho seguro para a transformação do país. Porque Minas Gerais sempre oferece algo maior, não só para os mineiros, mas para todos os brasileiros. Eu acho que esse é o caminho de Minas Gerais. E ninguém nunca chegou a representar Minas Gerais nacionalmente com prepotência e arrogância. A lição da presença mineira no plano nacional sempre foi a de equilíbrio e de serenidade. Buscar o consenso. Muitas vezes estão trocando hoje Tancredo Neves por Carlos Lacerda. E eu acho que a lição da política de Minas é aquela de Milton Campos, é uma lição de serenidade. Ou até de Teófilo Otoni, que pegou em armas, mas depois, com muito equilíbrio, ele soube mostrar para o país o caminho da resistência democrática. Ok. A conversa está ótima, está muito interessante, mas nós vamos ter que fazer um breve intervalo para que nós possamos, então, depois retornar com a conversa com o nosso secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo. Então, não saia daí, voltamos já.